A gente vem mostrando aqui, nosso fenômeno Fica Alerta, casos de abuso de autoridade por parte de policiais durante abordagens. Ontem, nós mostramos aqui no fenômeno mais denúncias, dessa vez lá em Teotônio Vilela. Vamos fazer o seguinte, eu vou ao vivo agora, deixa eu vir aqui ao vivo com a Maria Maciel, que vai nos trazer informações importantes, porque a gente quer saber o que o Ministério Público vem investigando esses casos, se eles estão investigando também esses casos. Mas como estão sendo acompanhados os processos? Maria Maciel, importante que o Ministério Público também entre nessa situação para poder trazer informações mais precisas e dar amparo também às vítimas, se assim elas estiverem precisando. É isso mesmo, Maria. Muito bom dia. Bom dia, Wilson. É exatamente isso. Ainda não é possível quantificar, mas o fato é que a demanda que tem chegado ao Ministério Público é grande, viu? Inúmeras denúncias de abordagens policiais truculentas, lesões físicas e também violência policial. Sobre isso eu converso agora com a promotora Carla Padilha, que é da Promotoria de Controle Externo da Atividade Policial. Promotora, bom dia. Então, para a gente entender um pouquinho como é que tudo isso acontece, a partir do momento que o MP recebe uma denúncia relacionada à violência policial, abordagem, quais são os procedimentos adotados de imediato? Bom, primeiro eu gostaria de dizer, Maria, que hoje nós temos uma demanda muito grande que vem do núcleo de custódia da capital. Aquelas pessoas que são autuadas em flagrante são conduzidas perante a autoridade judiciária e perante o promotor de justiça, muitas vezes relatam episódios dando conta de violência praticada pela polícia. Nem sempre isso é verdade, nem sempre isso é possível de ser apurado. Quando há, por exemplo, um exame de lesão corporal onde há marcas de violência, é mais fácil se conseguir uma apuração com resultado, concluindo pela responsabilidade daquele policial. Em outros casos, os próprios familiares, as próprias vítimas procuram o Ministério Público ou a própria Corregedoria da Polícia Militar. A partir daí, a Promotoria de Controle Externo da capital, a qual eu sou a titular, e no interior do Estado, os promotores que atuam nessa área de controle externo têm que instaurar uma notícia de fato para acompanhar a evolução daquela apuração, que pode ser um procedimento administrativo disciplinar simplificado, mas já pode ser um inquérito policial militar. Se os fatos são muito graves, às vezes há indícios fortes da prática de tortura, com grave violência, invasão de domicílio, às vezes até subtração de bens. Nesses casos é prudente e conveniente que já se instaure logo o IPM, que é o inquérito policial militar. Como que é feito esse acompanhamento junto à Corregedoria da Polícia Militar, por exemplo? O Ministério Público solicita informações sobre quem seria o oficial sindicante, ou seja, aquele oficial que vai presidir essas investigações. Isso tem que ser publicado em BGO, que é o Boletim Geral Ostensivo, e há prazos para essa conclusão. Quando esse procedimento é concluído, ele é remetido ao Ministério Público e à promotoria que atua na auditoria militar. Se houver indiciamento desses policiais, eles serão denunciados. E dependendo do crime, eles podem inclusive perder a farda. Agora, essas investigações, esses procedimentos muitas vezes são muito demorados, né? E o Ministério Público acompanha até o final para que justamente possa cobrar que haja punição, caso exista essa responsabilidade? Exatamente. A questão é, como às vezes há até notícias frágeis, denunciações que na verdade não se consegue avançar, é preciso que se foque naqueles casos mais graves, inclusive que são amplamente noticiados na mídia, outros que as pessoas têm medo de procurar a mídia, mas procuram o Ministério Público. E hoje, ainda que nós não tenhamos as câmeras corporais, hoje um aparelho de celular é capaz de gravar imagens para dar conta de mais uma prova de que aquele fato ocorreu. O Ministério Público tem buscado várias tratativas com a Corregedoria para que ela tenha condições de dar cabo a essa demanda. A gente sabe que isso é difícil, mas existem cursos que são feitos de capacitação para que sejam capacitados oficiais que possam presidir esses procedimentos, porque a sociedade precisa receber uma resposta, ou seja, precisa saber que a sua apuração foi feita em prazo razoável e que aquele policial, se eventualmente se concluir que ele de fato praticou a conduta, que ele seja punido e a sociedade assim se sinta segura e protegida desses maus policiais. A senhora falou aí dos coletes corporais. Sem esses coletes, hoje, quais são os mecanismos, os meios para
saber exatamente o que aconteceu, o registro dessas ocorrências. Certo. Eu falei das câmeras corporais, na verdade, né? Que é um projeto que se tem, há experiências exitosas em outros estados. Eu participei de um evento em Brasília, o Coronel Cabanas tratando disso. Lá em São Paulo, por exemplo, não há compra desses equipamentos, eles são locados. Uma empresa que foi contratada e loca esses equipamentos porque eles são de altíssimo custo. Mas, além disso, há muitas outras possibilidades. Por exemplo, hoje, toda abordagem policial tem que ser registrada. Eu participei de uma inauguração recentemente na Polícia Militar, onde foi entregue um equipamento, um kit, para toda a guarnição da polícia da capital poder, naquele momento, em tempo real, fazer esse registro, para que não haja nada oculto, para que não chegue lá a família e diga, a polícia entrou na minha casa e você procura nos registros oficiais, no sistema Quimera e não há nada, entendeu? Então é preciso que tudo isso, hoje essas viaturas têm GPS, é possível indicar a rota que essa viatura fez e ver se aquele trajeto é compatível com a narrativa da vítima, porque ela pode estar criando fatos até para se livrar de uma abordagem, para se livrar de uma autuação em flagrante, mas em alguns casos, infelizmente, procedem as denúncias feitas por essas famílias. E esse relatório ele pode ser solicitado pelo Ministério Público? Sim, o Ministério Público sempre solicita que seja indicado pelo GPS qual foi o trajeto, quem são os integrantes dessas guarnições, para que se evite, por exemplo, que uma equipe faça a abordagem e outra equipe somente conduza a vítima até a central de flagrantes. É preciso que essa vítima identifique quem foram os seus agressores, para que outros policiais não respondam de forma indevida por algo que não praticaram. Agora, o que explica esse aumento do número de casos, né? Seria despreparo dos policiais? Existem motivos aí que expliquem esse aumento, essa grande demanda para o que está acontecendo? Olha, Maria, eu ousaria dizer que eu não sei se houve um aumento. Talvez a sociedade esteja mais consciente e agora tenha se encorajado mais a noticiar isso, entendeu? É como assim, aumentam os índices, mas é porque lançou-se luz sobre o problema. Mas eu não sei se temos estatisticamente um aumento de violência policial. Agora, hoje, lhe asseguro, o Ministério Público está muito mais atento a essas demandas, acompanhando, e há uma grande possibilidade de se ter uma efetiva punição. É possível que esses maus policiais, que infelizmente não deveriam nem ostentar a farda da briosa Polícia Militar de Alagoas, que é uma polícia respeitadíssima, com um trabalho brilhante de proteção da sociedade, mas é preciso que esses maus policiais não pertençam a esses quadros, porque eles, apesar de serem a minoria, terminam ganhando a mídia e trazendo uma imagem negativa para a sociedade. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos e pela sua participação aqui no Fique Alerta. Olha, e não é só o Ministério Público que está de olho nesses abusos, nessa violência policial. A gente também vê que a OAB, né, por meio da Comissão de Direitos Humanos, também tem acompanhado essas denúncias. A gente tem um vídeo do Gabriel Moura, que é da Comissão de Direitos Humanos da OAB, que também fala sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Nós, como membros da comissão, este caso chegou para nós através do advogado, ele pediu ajuda da comissão. Então, como comissão, nós não somos um órgão executor, nós acionamos, nós procuramos acompanhar de perto o caso, cobrando dos órgãos executores, como por exemplo o Ministério Público, ao Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado de Alagoas, a Corregedoria da Polícia Militar de Alagoas e também ao Ministério Público competente do local do ocorrido. Mas para isso vocês produzem um relatório, né? E precisam fazer a escuta dessas partes. Quem é que é chamado para ser ouvido? Nós escutamos as vítimas, escutamos também, nesse caso, o advogado da família e, ao ouvir, ao relatar, fazemos um termo, um ofício e encaminhamos para esses órgãos executores. É importante, né, Gabriel, para que esse caso não caia no esquecimento, né? De vez em quando a gente vem fazendo aqui denúncias graves contra a atuação da Polícia Militar. Esse caso foi lá em Teotônio Vilela, mas já houve episódios aqui mesmo em Maceió e todos eles estão sendo acompanhados pela comissão. Os casos que chegaram para a comissão até no ano de 2022, até o presente momento, foram 25 casos de violência policial. Então, nesses casos, estamos acompanhando como uma comissão, como um todo, juntamente com esses órgãos. Então, o trabalho da comissão ele ajuda, né, a dar uma celeridade nessa investigação?
Exatamente, dá uma celeridade. Nós cobramos desses órgãos para que, de maneira célere e eficaz, esses casos possam ser o quanto antes resolvidos. Bom, como a gente viu, é importante para que esses casos sejam investigados e tenham um desfecho, que as vítimas façam a denúncia, formalizem essas denúncias junto à Corregedoria, junto ao Ministério Público. O importante é ter coragem para denunciar esses casos de abuso de autoridade ou violência policial que podem ter acontecido. É com você, Wilson. Muito bem, Maria, muito obrigado. Importante isso, a quantidade de pessoas tem tido mais coragem por conta, como disse a doutora Carla Padilha, promotora, as luzes que estão em cima e casos que estão sendo, inclusive, desvendados e com punições. Então é importante que as pessoas coloquem a boca no trombone e dê defesa também aos policiais, que muitas vezes as pessoas se aproveitam desse momento para colocar também em xeque os guerreiros policiais. Que estiverem errados, que sejam punidos no rigor da lei. Obrigado, Maria. Você volta daqui a pouquinho com mais detalhes e mais informações.